Um mundo misterioso, um estilo de vida um tanto desconhecido, criaturas que não existem mais, pessoas que viveram centenas de anos, gigantes que se diz terem vagado pela Terra em uma era que desperta a curiosidade de muitos. É claro que estamos falando da era pré-diluviana. A Bíblia registra o período pré-diluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na era pré-diluviana a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida para as pessoas naquela época? O que elas faziam? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? Isso é exatamente o que discutiremos a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim. Mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele matou brutalmente Abel, seu próprio irmão. Após seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim chamou esta cidade com o nome de seu primeiro filho, Enoque. Esta cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Ao contrário do que afirmam as teorias extrabíblicas, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem experimente uma espécie de evolução intelectual à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, como argumentam algumas teses científicas. Isso se torna muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos do período pré-diluviano. Como mencionado, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, estava desenvolvido o suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções, com Jabal, Jubal e Tubal-Caim. A sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, a criar gado, a desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. Mais tarde, no tempo de Noé, a Bíblia mostra como ele já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, de acordo com as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre este período, fica claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo pré-diluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração da era pré-diluviana, mas a Bíblia permanece em silêncio sobre este assunto. No entanto, numerosos estudiosos sugerem que o período de tempo da criação do mundo ao dilúvio pode ter sido maior do que o restante da história bíblica. Tentativas foram feitas para datar este período, mas todas se mostraram inconclusivas. Na verdade, a única fonte que fornece qualquer informação cronológica sobre a era pré-diluviana é a lista genealógica em Gênesis capítulo 5. No entanto, é improvável que se possa estabelecer datas exatas a partir deste registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. Algumas dessas listas genealógicas podem até ser representativas em vez de exaustivas. Isso significa que pode haver lacunas intencionais nessas listas para enfatizar indivíduos que tiveram um significado particular na história bíblica. Por exemplo, em listas representativas, quando é declarado que uma pessoa gerou outra, isso implica que a primeira é apenas um ancestral da segunda, não necessariamente seu pai direto. Isso foi corroborado em outras genealogias bíblicas e muitos estudiosos acreditam que é plausível que o mesmo seja verdadeiro para a genealogia em Gênesis capítulo 5. Com base nesta lista genealógica em Gênesis capítulo 5, os estudiosos podem pelo menos observar que os avanços significativos no mundo pré-diluviano estavam provavelmente relacionados à longevidade humana. Durante aquela era, havia apenas uma língua e Deus permitiu que as pessoas vivessem por séculos. Isso provavelmente desempenhou um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante aquele período. Sim, existem interpretações alternativas sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é aquela que leva uma leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos viveram por centenas de anos. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se propagou por todo o mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas e também foi um duplo homicida que se orgulhava de sua crueldade. Caim, ele mesmo, após matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também achou que o castigo divino sobre ele foi injusto. A Bíblia também diz que no período antediluviano os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens.
É verdade que alguns intérpretes argumentam que isso significava uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente, anjos caídos tiveram relações com mulheres na Terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se encaixa no texto bíblico é que essa mistura foi uma degeneração humana promovida por relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias. Assim, rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda a civilização. Isso significa que, naquela época, a linhagem piedosa de Sete era o ramo da humanidade que preservava o conhecimento de Deus. No entanto, com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim e a depravação espiritual atingiu um limite intolerável. Naquela época, havia nefilins na Terra. Alguns estudiosos argumentam que os nefilins eram gigantes nascidos da mistura dos filhos de Deus e das filhas dos homens. No entanto, muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que é mais provável que os nefilins fossem homens poderosos e de grande renome na antiguidade, e que exerciam dominação através de atos de tirania, elevando ainda mais a medida do pecado da humanidade. No entanto, no período antediluviano, também havia pessoas que eram verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir que continuou a ser lembrado como um exemplo de fé, mesmo em tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que tinha uma relação tão próxima com Deus que foi levado para não ver a morte. Por fim, foi nesse período que Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Mas, nos últimos anos do período antediluviano, Noé era a rara exceção de uma pessoa que continuava a temer o Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus encontrou a depravação geral daquela civilização intolerável. E assim, o período antediluviano terminou com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada, a iniquidade estava em um nível tão alto que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus havia se arrependido de criar o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 13 versículo 6, registra o fim da história antediluviana, declarando o seguinte: por estas águas também o mundo daquele tempo foi destruído. Mas tudo o que aconteceu naquela época serve como um alerta para nós. Isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias da era presente o estilo de vida pré-diluviano será repetido. Todos viverão segundo a sua própria vontade, os seus próprios desejos, banqueteando, celebrando, relacionando-se, mas todos estarão ocupados demais para o chamado de Deus ao arrependimento. Então, assim como aconteceu com a geração antediluviana, as pessoas só virão a si quando o julgamento de Deus for derramado, sem a oportunidade de ninguém voltar atrás. De fato, Jesus ilustrou este momento dizendo que, assim como no mundo pré-diluviano os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias os não arrependidos também serão levados deste mundo pelo julgamento de Deus. Isso, portanto, é um chamado urgente à humanidade. A Bíblia não pinta um quadro do mundo antediluviano para satisfazer nossa curiosidade sobre os tempos antigos, mas como um lembrete gritante de que um estilo de vida caracterizado por ignorar os padrões de Deus e indulgenciar-se no pecado inevitavelmente levará ao julgamento divino. Os paralelos entre o mundo antediluviano e nossa era presente devem servir como um alerta para nós. Este é o momento de voltarmos nossa atenção para Deus, arrepender-nos de nossos pecados e buscar sua graça e perdão. Em conclusão, o mundo pré-diluviano foi um período único na história humana. Foi marcado por um desenvolvimento tecnológico e cultural significativo, mas também foi caracterizado por grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. No final, serviu como um forte alerta para as gerações futuras. Vamos orar. Pai Celestial, estamos aqui hoje para te agradecer por teu amor e misericórdia. Sabemos que tu és um Deus justo e santo, e que não tolerarás o pecado. No período antediluviano, o mundo estava cheio de pecado e violência. As pessoas se afastaram de ti e adoraram a outros deuses. Por causa disso, tu enviaste o dilúvio, que destruiu toda a terra, exceto a arca de Noé. Pai, nós sabemos que o mundo de hoje também está cheio de pecado e violência. As pessoas estão se afastando de ti vivendo em desobediência. Nós te pedimos que tenhas misericórdia de nós e nos ajude a voltar para ti. Nós te pedimos que nos ajude a não trocar Jesus por nada. Sabemos que Ele é o único caminho para a salvação. Nós queremos seguir seus ensinamentos e viver uma vida que te agrade. Pai, nós não sabemos quando tu voltarás. Por isso, nós te pedimos que nos ajude a estar preparados. Queremos estar prontos para te encontrar e passar a eternidade contigo.
Em nome de Jesus, nós te pedimos. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Reflexão. O período antediluviano é um lembrete do perigo do pecado. Quando as pessoas se afastam de Deus, o mundo se torna um lugar sombrio e perigoso. Nós devemos estar sempre atentos ao perigo do pecado. Devemos nos esforçar para viver uma vida que agrade a Deus. Nós não sabemos quando Jesus voltará. Por isso, nós devemos estar sempre preparados. Devemos estar prontos para te encontrar e passar a eternidade contigo.